Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O Cruzeiro pode estar diante de uma daquelas negociações que, se realmente avançarem, não vão ser apenas mais um movimento de janela, mas sim uma redefinição clara de estratégia dentro do clube. Porque quando começa a surgir a possibilidade de uma troca envolvendo Cristian e Nino, em um cenário que conecta o Cruzeiro ao Zenit, o que está em jogo não é só quem chega ou quem sai. É como o elenco será estruturado para o restante da temporada. O ponto de partida dessa história é simples, mas poderoso: interesse cruzado. Quando um clube europeu, como o Zenit, olha para um jogador do seu elenco, como Cristian, não é por acaso. Existe análise, existe monitoramento, existe identificação de características que fazem sentido dentro de outro contexto de jogo. E quando esse interesse é real, ele abre portas. Porque deixa de ser apenas uma especulação e passa a ser uma possibilidade concreta de negociação. Agora, quando o Cruzeiro, ao mesmo tempo, demonstra interesse em Nino, o cenário começa a se encaixar. Porque você tem um ativo valorizado de um lado, um alvo claro do outro e um intermediário, o Zenit, que pode viabilizar essa troca de interesses. E esse tipo de operação, quando bem conduzida, resolve problemas de todos os lados envolvidos. O Cruzeiro, hoje, tem uma necessidade evidente de fortalecer o sistema defensivo. Não é apenas sobre evitar gols, mas sobre organizar melhor o time sem a bola, reduzir erros de posicionamento e aumentar a segurança em jogos grandes. E é exatamente nesse ponto que Nino se encaixa. Ele não é só o zagueiro técnico. Ele é um líder. Um jogador que orienta, que posiciona, que antecipa a jogada e que dá estabilidade ao sistema defensivo. E isso é algo que não aparece apenas em estatística, aparece no comportamento do time. Um sistema defensivo com liderança é mais compacto, mais organizado, mais difícil de ser quebrado. E isso, ao longo de uma temporada, representa pontos que não são perdidos. Agora, do outro lado, Cristian é um jogador que pode despertar interesse exatamente por características que, dentro do Cruzeiro, talvez ainda não tenham sido exploradas ao máximo. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. Ele é um meio-campista de intensidade, de chegada, de dinâmica. Um jogador que, em outro contexto, pode ser utilizado de forma diferente, pode crescer, pode entregar mais. E isso é algo comum no futebol. Às vezes, o jogador não rende tudo em um ambiente, mas rende muito em outro. E é exatamente esse tipo de percepção que viabiliza trocas. Agora, vamos aprofundar o impacto disso dentro do Cruzeiro. Se o clube consegue transformar Cristian em uma peça como Nino, o ganho estrutural pode ser muito significativo. Porque enquanto Cristian pode ser um jogador útil dentro de rotação, Nino chega com potencial de ser titular absoluto e referência do sistema defensivo. E isso muda o patamar da defesa. Muda a forma como o time se posiciona. Muda a confiança do restante do elenco. Agora, claro, existe um ponto importante: custo de oportunidade. Perder um jogador como Cristian não é irrelevante. Ele pode oferecer intensidade, opção de elenco, variação de jogo. E isso precisa ser compensado. O Cruzeiro precisaria ter alternativas ou buscar reposição para não perder profundidade no meio-campo. Mas é aí que entra a lógica da troca. Você não está simplesmente perdendo um jogador. Está convertendo esse jogador em outro que resolve um problema mais urgente. E isso é gestão. Agora, olhando para o Zenit, também faz sentido. Um clube que busca reforçar o meio-campo com um perfil específico pode enxergar em Cristian uma oportunidade. Um jogador com intensidade, com capacidade de adaptação, que pode se encaixar em outro estilo de jogo. E quando os dois lados enxergam valor, a negociação ganha força. Mas esse tipo de operação exige precisão. Não é simples alinhar interesses, valores, expectativas.
Não é simples convencer jogador, ajustar contrato, fechar detalhes. Mas quando acontece, o impacto costuma ser grande. Voltando ao Cruzeiro, existe um ponto central nessa possível negociação: intenção de evolução. O clube não está apenas reagindo ao mercado, está tentando moldar o elenco, está tentando corrigir pontos fracos, está tentando dar um passo à frente. E isso é o que diferencia clubes que apenas participam, de clubes que competem de verdade. Se essa troca se concretizar, não será apenas uma mudança de nomes. Será uma mudança de estrutura, uma tentativa clara de fortalecer o sistema defensivo e dar mais consistência ao time. E no futebol brasileiro, onde muitos jogos são decididos por detalhe, ter uma defesa mais sólida pode ser exatamente o que transforma empates em vitórias e derrotas em empates. No final, tudo se resume a equilíbrio. E talvez o Cruzeiro esteja, finalmente, buscando esse equilíbrio com mais clareza. Se Nino chegar nesse contexto, não será só reforço, será um ajuste que pode mudar o rumo da temporada. E existe um outro ponto que pode transformar completamente a leitura dessa possível negociação e que vai além da troca direta entre Question e Nino: o impacto na identidade do time. Porque quando você altera peças-chave em setores diferentes do campo, você não está só substituindo funções, você está redefinindo como o time joga. Um meio-campista de intensidade saindo e um zagueiro de liderança chegando muda o eixo da equipe. O Cruzeiro deixa de ser um time que aposta mais em dinâmica no meio e passa a ser um time que busca mais solidez estrutural desde a defesa. E isso tem efeito direto na forma como o time encara jogos grandes. Porque, historicamente, equipes que querem brigar na parte de cima da tabela precisam, antes de tudo, ser difíceis de serem batidas. Não adianta ter momentos de brilho ofensivo se a defesa não sustenta. E é exatamente nesse ponto que a chegada de Nino pode representar um divisor de águas. Ele não só melhora o desempenho individual da zaga, mas ele organiza o coletivo. Ele corrige posicionamento, ajusta linha, dá comando. E isso reduz erros que, muitas vezes, custam pontos preciosos. Ao mesmo tempo, a saída de Question pode abrir espaço para uma reorganização no meio-campo que, dependendo de como for conduzida, pode até beneficiar o time. Porque outros jogadores podem assumir mais protagonismo, o treinador pode ajustar o sistema, pode redistribuir funções. E às vezes, esse tipo de mudança interna gera crescimento coletivo. Não é apenas perda, é transformação. E no futebol, padrão é tudo. Porque é o padrão que sustenta a sequência, é o padrão que transforma a campanha. E talvez seja exatamente isso que o Cruzeiro esteja buscando com um movimento como esse: deixar de ser um time de momentos e se tornar um time de consistência. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.